Futebol ofensivo e oportunidades para a base. O que o torcedor corintiano pode esperar de Dorival Júnior, seu novo técnico? Na última sexta-feira, dia 25 de abril, o Corinthians chegou a um acordo para ter o seu novo treinador depois da demissão do Ramon Dias, fechando o contrato com Dorival Júnior até o final de 2026. Oficialmente, o contrato ainda não foi divulgado, o Corinthians não fez aquela postagem nas redes sociais divulgando o acerto com Dorival, mas como foi amplamente informado pelos portais esportivos, o acerto aconteceu depois de uma novela. Então, o Dorival, que já esteve no radar do Corinthians anteriormente, agora assume o time, buscando trazer assim mais um bom trabalho em clube. Então, aqui é importante já trazer algumas coisas. O Dorival não fez um trabalho de qualidade na seleção brasileira, e isso sim impacta. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro, né? O trabalho dele na seleção, com grandes opções, assim, com uma farta oportunidade de jogadores para serem convocados, ele não fez um bom trabalho, tanto que foi demitido, num cenário assim que deixou o torcedor brasileiro muito desconfiado em relação ao seu trabalho. A memória recente é muito ruim. Mas o Dorival tem um histórico, antes da seleção, histórico muito bom em clubes. E os destaques, a gente fala do Flamengo e do São Paulo. Começa a citar alguns pontos importantes nessa linha também. O Dorival não queria voltar a trabalhar tão cedo, tanto que ele recusa a proposta do Santos, sequer abre conversas para negociação, por conta de entender que não poderia fazer um bom trabalho no Santos, teve os seus motivos, mas com o Corinthians ele topou a conversa. O Timão, depois que demitiu o Ramon Dias, procurou outros técnicos, teve o Dorival já como um dos seus alvos de primeira prateleira, junto com o Tite, numa nova tentativa de regresso do treinador vitorioso com o manto do Timão. Tudo estava certo, inclusive com o Tite, mas na terça-feira, dia 22 de abril, o Tite acabou, por conta de problemas de saúde, ele optou por vai dar uma pausa na carreira e recusou a proposta do Corinthians. E aí teve toda uma mudança na negociação. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, foi até Florianópolis para conversar pessoalmente com o Dorival. Então, o Dorival já tinha o aval, já tinha dado um ok, que toparia conversar sem compromisso, mas gostou do projeto esportivo, então do que foi apresentado por parte do Corinthians, quais são os planos em relação a elenco, em relação a reforços, qual o planejamento, quais são as metas. Tudo isso deixou o Dorival empolgado, deixou o Dorival com vontade de trabalhar no Corinthians. Houve uma divergência financeira e isso acabou gerando uma certa novela, mas na própria sexta-feira, então já com o Fabinho Soldado de volta para São Paulo na quinta-feira, conversa com o empresário do Dorival, chegou a um acordo e o próprio Dorival deu um empurrãozinho do lado dele para tipo, eu quero trabalhar. O Corinthians aumentou um pouco a proposta, o Dorival, o empresário dele, diminuiu um pouco e chegou a um acordo. A gente vai falar em relação ao que o Dorival fez. Então ele conseguiu, ele chega para o São Paulo e ganha a inédita Copa do Brasil. No Flamengo ele também tem um grande desempenho, ele consegue título, consegue se destacar com a camisa do Flamengo, mas dá para pegar assim, tem 3 times muito bons, a ideia de jogo que a gente pode estar citando quando a gente fala em relação ao trabalho do Dorival, que dá para o torcedor corintiano entender, ou pelo menos o que pode esperar. Claro, tudo muda por conta das opções, por conta de desfalques, por conta de N situações, mas a ideia inicial do Dorival Júnior no Corinthians, a primeira parte que a gente fala, né, ele tem não é um treinador que trabalha com 3 zagueiros, não tem esse costume, normalmente é uma linha com 4 defensores, mas costuma alternar entre ter um jogador ali na frente, um jogador de referência, ou jogar com 2 atacantes. Ele gosta realmente de povoar, mas ele gosta de ataques rápidos. E isso pode favorecer muito com as opções que tem. Você está falando, por exemplo, do Geralberto, o próprio Carrillo. Então, é um ponto positivo, é algo que ele pode explorar bastante nesse time do Corinthians com o elenco atual. Um outro cenário, que realmente se fala isso foi muito no Santos, no Flamengo nem tanto por conta das opções que estavam à disposição, mas foi muito claro também no São Paulo, e foi algo que quando se comentou do trabalho do Dorival, eu fiz questão de fazer pontuar esse item. É um técnico que gosta de trabalhar com jogadores da base, que dá oportunidades para jovens atletas. Esse é um ponto que eu bato muito nessa tecla quando eu falo do futebol brasileiro, porque pela questão financeira, acho que hoje os clubes, com raras exceções, vivem problemas financeiros, então precisam de outras fontes de renda, e não por acaso, a gente fala de Flamengo e Palmeiras, que são os times que estão
favoritos em várias competições e que tem uma situação financeira hoje melhor que vários clubes no Brasil, apostaram muito na base e tiveram um retorno técnico e principalmente financeiro. E para você ter um retorno financeiro de jogadores da base, com raras exceções, você tem que ter os caras jogando. E isso é uma coisa que o Corinthians teve muito pouco com os últimos técnicos. Falando, o Luxemburgo recentemente foi quem deu mais oportunidade para alguns jovens da base, mas nas últimas, o próprio Ramon Dias, uma das críticas da antiga comissão técnica do Corinthians era dar poucas oportunidades para a base. E o Dorival não tem esse receio. Ele entende a realidade financeira do clube também. Provavelmente ele vai pedir reforços, mas reforços que vão chegar só no meio do ano, em junho, julho, mas a tendência é realmente que ele consiga, que ele possa dar oportunidade. Então, o torcedor corintiano deve ver, assim que o Dorival começar a trabalhar e conseguir ter um tempo para conhecer jogadores, entender como que ele pode aproveitar melhor alguns atletas, ele deve dar oportunidade para alguns atletas, seja começando como titular, ou pelo menos sendo opção de banco, tendo oportunidades para ter espaço, algo que não aconteceu nos últimos trabalhos. Vai ser necessário, uma coisa que vai ser importante, que talvez aí vai ser algo que preciso que seja comprovado, né? Para mim, eu elogiei muito quem acompanha aqui no canal Futijotes, como o Corinthians fisicamente parecia estar melhor com a família Dias, né? O Corinthians no segundo tempo das partidas tinha um condicionamento físico melhor. Essa parte física vai influenciar muito na ideia de jogo do Dorival, porque ele por conta da parte de ele gosta de ter a bola e gosta de que os times dele pressionem os adversários, vai exigir muito do jogador na parte tática, na parte física, no momento ofensivo. A hora que perde a bola, ele já gosta mesmo de ter uma defesa um pouco mais compacta, um pouco mais de pressão, e isso depende de jogadores bem condicionados fisicamente. Então, o torcedor precisa ter um pouco de calma, claro, não é cenário de que vai dar certo, não é cenário que vai dar errado, é um ponto de interrogação, porque cada história depende de jogadores, depende de lesões, depende das contratações que podem chegar ou não, mas o Dorival é um treinador, acho que olhando entre os nomes que estavam no mercado, é um treinador interessante, é um treinador que tem um currículo, que tem trabalhos de qualidade. Eu elogiei muito, quem acompanha falou que o Ramon Dias, para mim, não era um pior técnico, ele não fez um trabalho ruim no Corinthians, pelo contrário, pecou em vários momentos. Então, o Ramon não era um técnico de primeira prateleira. A gente falar os melhores técnicos, não era. E entre os técnicos disponíveis, até pensando nessa parte de utilizar a base, eu, particularmente, acho que o Dorival era um nome que se encaixa muito mais do que o Tite, que tem uma história vitoriosa no Corinthians, que seria um cara que chegaria de portas abertas, idolatrado pela torcida, mas eu vejo o Dorival um cara muito melhor nessa parte de gestão, na parte de trabalhar realmente com as peças que tem em mãos. O Tite, por exemplo, já é um cara que tem um pouco mais de dificuldade de reformular elencos. Por mais que agora também, se o Tite chegasse, ele teria um elenco um pouco mais pronto. O Dorival agora ele não comanda o Corinthians contra o São Paulo, contra o Flamengo, confundido aqui com o São Paulo por conta do time que teve interesse nele, inclusive internamente internamente a diretoria do São Paulo chegou a pensar na demissão do Zubeldia já. O Zubeldia meio que está cumprindo o aviso prévio, mas aí é outro assunto, é outro vídeo, outra live, mas justamente para tentar pegar o Dorival, para tentar ver, porque sabia que o Dorival era uma opção boa no mercado. Então, o Dorival chega para trabalhar no Corinthians, vamos ver como é que vai ser o trabalho dele, não comanda o Corinthians contra o Flamengo, mas já deve estar no banco de reservas contra o Novo Horizontino na próxima semana, Copa do Brasil, e ao longo, vai ser importante te lembrar também, o Dorival vai chegar com o time numa situação podendo se classificar ainda na Copa Sul-Americana, tem todo o Brasileirão pela frente, Copa do Brasil começando, e com a pausa que nós vamos ter agora em junho. Então, ele tem o mês de maio, faz algumas partidas e pausa para poder conhecer o elenco, para poder treinar com mais calma, ter alguns esforços, para poder mostrar o seu trabalho. E aí sim, aqui a gente no canal Futijotes vai acompanhar com mais calma os jogos do Dorival, entender como é que vai estar a ideia de jogo, ver se comprova o que a gente comentou aqui nesse vídeo sobre o Dorival Júnior, as suas ideias de jogo e o que ele pode colocar nesse time do Corinthians. Forte abraço, galera.